Eu fiz essa grande aqui pra nós agora na aula, mas a gente vai fazer uma pequenininha, que é pra gente poder não precisar correr tanto, ó. Eu vou fazer um conjuntinho e a gente vai conversando, esclarecendo as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Essa peça, ela é um paletezinho redondo, simplesinho, ó, ripadinho, só tabuinha atrás. E MDF normal, tá? Não é pinos, não é nada. Gente, o que que acontece? Quando a gente compra o MDF, né? Pega o MDF aqui, ele tem essa cor mais escura, mais marrom, né? Então ele fica assim mais escurinho. Sempre que eu vou fazer um efeito madeira como esse que eu vou fazer agora, eu gosto bastante de passar um PVA mais claro, tá? Porque às vezes a gente precisa de uma luz aqui nesse projeto. Então, para esse fundo eu usei o PVA creme. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, PVA creme. Se você não tiver o creme em casa exatamente, pode ser também o amarelo palha, pode ser até o geada, eu gosto também, o marfim, tá? É só pra dar mais uma luz no fundo da peça. Então é pra isso que eu uso. Gente, aqui eu só passei com rolinho de espuma, tá? Rolinho normal. Eu não fiz isso aqui pra gente não ficar perdendo tempo com coisa que todo mundo já sabe, né, fazer. Rolinho normal e não lixei, tá? Eu vou explicar pra vocês por que que não lixa. Até vou fazer um comentário a respeito desse MDF, eu tenho ele aqui em casa há muito tempo já. Muito tempo mesmo. Só que ele tá... eu achei ele crespo, sabe? Ele tá bem áspero. E pra esse tipo de peça, ele é legal. Vocês não precisam lixar, tá? Ele não é aquela qualidade maravilhosa, o melhor de todos, aquele lisinho que não tem rebarba, esse tem. Mas para esse tipo de projeto, não se preocupem com isso, vocês deixem, porque a gente consegue depois um efeito até mais legal por conta dessa aspereza. Gente, nós vamos fazer um efeito com o gel cerejeira, tá? Para quem não conhece, eu amo esse gel. Esse gel aqui é um lançamento do ano passado da True Colors. A gente tinha o tabaco, que todo mundo sabe, quem me acompanha sabe que eu quase bebo ele no café, né? Mas confesso que o cerejeira era uma novidade bem esperada pra mim, porque eu gosto muito desse tom. E ele ficou com um tom realmente muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês aqui a forma como eu usei. Gente, sempre que eu vou trabalhar a fundo e efeito madeira, eu posso usar... tenham sempre em mente que são técnicas sempre rústicas, tá? Então, o que que acontece? Se eu usar um pincel maciozinho, deixa eu pegar um aqui, tem um velhinho aqui. Se eu usar um pincel assim, ó, maciozinho, eu vou só pintar. E eu não vou ter aqueles veios bonitos, né, característicos da técnica. Então, o que que é legal sempre? Ou a gente usar o cabo amarelo, que é esse aqui, esse de cerdas bem duras, que ele realmente arranha, ou até mesmo a esponja de cozinha. Até como eu não vou usar hoje, eu não tô com nenhuma perto aqui. A esponjinha de cozinha, tá? Gente, aqui eu vou pegar um pincel até pra render, esse mais larguinho. Pega o que vocês tiverem, 20, 22, 24, tá? Eu venho aqui, eu vou pegar o produto, deixa eu ver se tá aparecendo, tá. Eu vou pegar o produto e vou esticar, mas não precisam pegar pouquinho, porque aqui eu quero cobrir, tá? Aqui eu quero cobertura. Então, a gente vai pegar bastante, ó. Podem uniformizar bem esse pincel, ó, tá? Peguei, venho aqui. O bom desse paletezinho, como ele é pequeno, eu consigo segurar ele aqui, ó. Mas se vocês se sentirem mais confortáveis, apoiem na mesa, tá? Ó, eu venho e puxo e vou tingindo. Ele é bem macio, bem gostoso de trabalhar, ele corre bem, ó. E aqui ele já vai fazendo a pátina. Ó, gente. O que que é legal aqui, que eu até queria mostrar pra vocês, ó. Vamos por aqui. Tô me atrapalhando com a distância aqui, deixa eu puxar um pouquinho. Aqui, ó, vou tirar. Venho e faço a minha pátina. Peraí que tem uma sujeirinha aqui. Faço a minha pátina aqui, né? Não se preocupem muito nesse primeiro momento, ó. Digamos que vocês fizeram em todas as direções. Isso aqui, se deixar assim, vai marcar. Mas terminou de cobrir, para facilitar, já vem, ó, deixa retinho. Porque se a gente quer que pareça uma madeira, né, uma ripa, então a gente tem que tomar certos cuidados estéticos aqui com a peça também, ó. Então, aqui, dessa forma. Aí, aqui eu venho também, pego,
esse excesso aqui, ó. Posso deixar tudo aqui assim. Depois eu venho retinho puxando esses veios, ó. Pra não deixar tudo bagunçado, tá? Pra parecer realmente uma ripinha, né? Aqui e aqui. Então, gente, eu sempre gosto de mostrar, né? Vocês já me conhecem. Olha a transformação, né, que é o produto. E mesmo ele sendo um produto transparente, que ele é um gel, ainda assim ele tem uma cobertura excelente, né? Porque ele cobre uma cor extremamente clara, a ponto de mudar completamente o comportamento da cor. Então é muito bacana. E sempre vocês têm que ter em mente isso, tá? Toda a linha de géis envelhecedores, de betume, eles têm transparência, eles não são tinta, então é sempre para esse tipo de efeito especial. Eu gosto sempre de falar, porque sempre tem gente nova chegando, né? Então aqui e aqui também, ó. Aqui a gente pode fazer isso aqui para ficar mais fácil, porque senão a gente, o pincel enrosca aqui, né? E aí depois a gente uniformiza, ó. Tá? Então, só assim já estaria bem bonito, tá? Então, agora eu vou secar um pouquinho. Gente, ele seca rapidinho assim mesmo, tá? Aqui tem que passar também, ó. Vou tirar até com o dedo esse excesso aqui, com um papelzinho toalha, porque eu não vou passar agora. Esse aqui é um acabamento que a gente faz depois, até pra não perder tempo. Mas tudo aqui, nessa volta, nessa dobra, precisa passar também, ó, para que ele acompanhe, né, a técnica, tá? Para quem não viu, para quem chegou depois, essa é a peça que nós estamos fazendo agora. Então aqui, gente, ele já poderia estar assim, só que lembram que eu falei que o MDF estava bem áspero, né? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou lixar pra gente poder ter um bom acabamento para trabalhar aqui em cima. Aqui, gente, uma lixa, eu gosto da 320 ou 360, tá? Que é uma lixa que ela não arranha, ela faz um polimento, ela ajuda bastante e ela não arranha a pintura. Então aqui, ó, bem suave, só pra tirar mesmo essas imperfeições aqui. Eu já vou mostrar pra vocês o efeito, né? Então, olhem quando eu falo sobre a luz, né, que abre quando a gente lixa o excesso do gel, que eu tiro a primeira camada, abre essa camada de baixo, justamente porque o MDF tá áspero, né, e eu fiz um fundo claro, então desgasta a parte de cima e esse fundo claro sobe. Gente, isso é muito legal, porque isso é uma coisa que traz uma luz natural pra peça, sem vocês terem que ficar se preocupando depois de ficar clareando, tá? Então é bem legal. Aqui eu vou lixar mais um pouquinho. Ó, gente, todo lixado. Só que eu tenho a opção de deixar assim, poderia deixar assim e passar só uma cera incolor, por exemplo. Passando a cera incolor, isso aqui poderia estar pronto para eu trabalhar. Ou eu posso, que é o que eu vou fazer agora, deixar essa cor um pouco mais intensa, que agora o que eu fiz aqui foi um acabamento, tá? E agora eu vou fazer aquela cor voltar. Agora eu tenho o acabamento e eu quero a cor de volta. Então, bem rapidinho, porque tá lixado, tá? Ó, ele tá lixado, então ele tá super macio. Então é só pra cor ir retornando, olhem a diferença que dá. Porque ele reidrata onde eu lixei, tá? Aqui. Oi, Ju, é super gostoso de trabalhar, sabia? Eu acho que às vezes ele até facilita mais do que o tabaco, por não ser tão escuro. Aí para envelhecimentos médios, para algumas coisas mais delicadas, eu tô escolhendo cerejeira. E o tabaco eu tô deixando para as coisas mais rústicas, para uns envelhecimentos mais pesados um pouquinho. Aqui. E aqui. Gente, uma outra variação que vocês podem fazer aqui, que é bem legal, que é onde eu concentro mais o gel, ele fica mais escurinho. E onde eu concentro menos, ele fica mais claro. E isso também dá uma nuance de madeira, ó. Isso dá uma nuance de madeira, tá? Aqui, por exemplo, se eu não quisesse fazer mais nenhuma pátina, mais nada, também poderia deixar dessa forma. Só passar uma cerinha incolor
e trabalhar com ele que estaria tudo normal, tá? Então, deixa eu só secar pra gente passar pra próxima etapa. Ó, gente, então uma pátina bem básica, bem bonita, brilhante, tá? Num tom bem neutro que combina com tudo. Aqui ela já tá pronta. Agora, o que é mais legal? Quem já conhece meu trabalho há bastante tempo sabe que eu faço umas técnicas bem simples, eu gosto muito de mescla de cores, né? E eu procuro sempre simplificar. Então, para fazer essa pátina aqui, a gente nem lava o pincel. Primeiro, porque sempre que vocês forem fazer pátina, é sempre bom lembrar que de preferência o pincel é seco, tá? Senão ele faz um aguado e ele vai manchar a minha peça. Então, sempre é legal lembrar desse detalhe. Então, ó, a gente tira o excesso. Eu tiro, pode ser um pano, se vocês têm hábito de lavar e reutilizar, tá? Quem não gosta pode tirar aqui como eu no papel toalha. Eu não tiro totalmente o produto, tá? O pincel fica sujinho, mas não tem problema nenhum, tá? Gente, o que que eu fiz? Só pra vocês entenderem, eu gosto sempre de explicar a estrutura da peça quando eu faço, né? Então, tá aqui a peça. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês as nuances aqui da pátina por causa da luz. Deixa eu ver pelo meu... Ah, mas dá pra ver que tem verde e vermelho. Eu escolhi trabalhar isso aqui com verde, tá? Para dar um destaque, como se fosse um arranjo de suporte para essas flores. E o vermelho porque fala de amor e tem a flor. Mas todas essas cores estão integradas nessa pátina. Se estão integradas e estão misturadas, não tem muita necessidade de eu me preocupar com sujar o pincel, concordam? Porque aí a gente faz aqui e já faz uma mescla bem bonita. Aqui eu vou colocar um pouquinho desse aqui, que é maravilhoso, que é PVA Metal Outono Dourado, ó. Gente, esse PVA, vocês tendo a oportunidade de adquirir, adquiram. É uma das cores que eu mais uso pra tudo, pra pátina, pra folhinha, pra florzinha, envelhecimento, resina. Ele é extremamente útil, extremamente versátil pra gente fazer as técnicas, tá? Ó, pincel que eu não lavei, venho aqui no verde, puxo, ó. Gente, olhem o brilho desse produto. É maravilhoso. E aqui eu vou fazer umas pinceladas aleatórias. Quem quer evidenciar mais o verde, coloca mais verde aqui. Quem quer menos, põe menos. Gente, isso aqui não existe certo e errado. Muita gente me manda até foto, às vezes, perguntando sobre pátinas, né? Sobre essas coisas. Falando assim se tá certo, se tá errado. Na verdade, é muito gosto pessoal, depende do resultado final que você quer, né, no teu trabalho, não tem certo e errado, tá? Então, vamos lá. Eu tiro sempre o excesso nessa hora, ó, pra não marcar muito, pra ficar bem fininha a pontinha do meu pincel, olha lá, tá? E com o pincel mais em pé assim, ó, a gente vem puxando, ó. E aí eu vou riscando se eu quero mais, se eu quero menos, né? Mais verde, menos verde, ó. Esse paletezinho, justamente por ser um palete, ele é pregado, então vai evidenciar umas bolinhas dos preguinhos aqui. Mas não tem problema nenhum, porque por ser uma técnica rústica, é uma peça rústica, faz parte, tá? Não se preocupem com esse tipo de detalhe. Ó, aqui eu vou forçar um pouquinho, ó. A gente pode forçar algumas manchas, tá? Se vocês quiserem um manchado mais que apareça um pouco mais. Vamos deixar um pouquinho mais verdinho. E vamos puxando. A hora que eu achar que tá bom, parei, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Estão vendo o brilho do verde? É bem sutil, na verdade, tá? Aqui eu vou fazer o mesmo processo, eu não vou guardar esse verde porque a gente já vai usar ele numa outra composição aqui, numa outra pinturinha. Vou tirar o excesso aqui do pincel, ó, tiro bem o excesso. Deixa eu pegar outro papelzinho. Tenho aqui já. Tirei tudo aqui, ainda tem o verde lá, ó, mas não tem problema nenhum. E agora eu vou pegar um pouquinho desse aqui, que é um dos meus preferidos também, que é o Joia Rubi,
que é um PVA lindo, 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 metalizado também, num tom de vermelho meio antigo, um vermelho meio vintage. Se vocês perceberem, gente, eu nem sequei entre uma etapa e outra, tá? Porque não precisa, a secagem é super rápida. Uma outra coisa, senão eu vou acabar esquecendo de falar no final, quando eu terminar aqui não vai precisar verniz também, porque a gente tá usando um gel envelhecedor com PVA metalizado por cima e as resinas são super fortes. Então as resinas, elas protegem já esse MDF fazendo um acabamento que até a gente nem recomenda que entre esse produto à base de água em cima, tá? Porque não precisa, na verdade. Quem quer um acabamento bem acetinado, se quiser proteger de uma umidade, eu recomendo uma pátina cera incolor, tá? Pra gente fazer uma proteção extra, mas mesmo assim, só da forma que tá já é o suficiente. Ó, aqui eu vou tirar pegar o vermelho, desculpa, não vou tirar nada. Vou pegar o vermelho, da mesma forma que eu fiz com o verde, ó. Deixei lá o meu pincel bem fininho e vou escolher também alguns pontos pra passar. Esse PVA, gente, ele fala vermelho, mas ele é um rosado, tá? Ele não chega a ser um vermelho, ele é um vermelho meio antigo, um metalizado meio vintage, assim, ele é bem bonito. Então, aqui vou fazendo, ó. Fazendo dessa forma. E se eu quero mais rosadinho, eu deixo. Se eu quero menos, eu ponho menos. E pra mim, esse ponto aqui já está ótimo. Então, agora, olhem lá. Olhem a mescla que fica de nuances, né? De tons, fica muito bonito mesmo. Eu vou repassar o que eu usei até agora, combinado? Então, para fundo, PVA creme, tá? Em seguida, nós fizemos uma pátina com gel envelhecedor cerejeira. Depois, em seguida, mais uma pátina com outono dourado, que é o nosso PVA metalizado. Oi, Carla, um beijo pra você, querida. E depois, mais alguns detalhes agora com o PVA Joia Rubi, tá? Ainda vamos entrar com mais duas cores aqui, não aqui, nas frases. Então, aqui, gente, a minha base tá pronta. O que eu poderia fazer aqui? Poderia ainda, se eu quisesse, passar um pincel com branco ou mineral geada para dar uma luz, né? Deixar um pouquinho mais iluminado. Que nesse caso eu não quero, porque eu quero uma placa mais envelhecidinha. Poderia fazer um nó de madeira aqui, com carimbo. Poderia fazer veios aqui, usando esse pincel com gel tabaco, veios escuros. Então, esse tipo de pátina nos dá uma infinidade de possibilidades de trabalhar em cima aqui, tá? Então, é isso que eu sempre gosto de trazer para vocês, que vocês não fiquem só na aula, mas experimentem também outras possibilidades. Esse aqui tá pronto e a gente vai deixar separadinho. Agora, vou pegar isso aqui e nós vamos pintar os apliques, tá? Gente, os apliques são um chuchu, coisa mais linda, olha. Delicadeza. Roberta, o preparo da peça é com PVA creme. Eu preparo todas as minhas peças, gente, até foi bom a Roberta ter falado, eu acabei esquecendo. Eu selo todas as minhas peças com goma laca incolor, tá? Essas que vão fazer acabamento rústico, eu coloco direto a goma laca incolor, aguardo secagem e aí eu passo um fundo. Se eu for trabalhar uma cor escura direto, eu não passo base para artesanato. Nesse caso, eu passei o PVA creme direto, porque eu ia trabalhar gel envelhecedor por cima, tá? Então, aí, por isso que eu acabei passando. Mas sempre eu protejo com a goma laca para fazer um selamento, para depois trabalhar. Gente, um rolinho de espuma, o mesmo PVA outono dourado, tá? Que é o metalizadinho. Podem vir aqui com o rolinho direto, ó. Carrega bem o rolinho, mas esse carrega bem o rolinho, gente, não é pra encharcar o rolinho, tá? Vocês estão vendo como eu tô deixando a tinta fininha aqui, ó? Tá bem fininha, ó, tá? Não deixem acúmulo. E aqui, que a gente às vezes se bate bastante pra pintar esses apliques, tem aquele truquezinho da fita crepe, que eu acho que a grande maioria já conhece, mas a gente sempre relembra, né? Então, pego uma fitinha crepe, faço um anelzinho simples. Coloco atrás e aqui também um anelzinho atrás.
e ela fica fixa e não me dá trabalho na hora de pintar. Eu fico com as mãos livres, né? Ó, gente, bem devagarinho, aqui é a mão bem leve, tá? Muita gente me pergunta, ah, mas transborda, mancha a bordinha, isso aqui é o peso da mão, tá? Eu sempre falo que eu prefiro começar assim, ó, quase sem pintar, com um pouquinho, sentir o peso da minha mão, pra só depois a gente começar a preencher mais, ó, tá? E normalmente quando eu vou apertar um pouquinho, que eu vou preencher mais na pintura desses apliques, eu não costumo apertar o rolinho, tá? Sempre é só por insistência mesmo, ó. E aí ele já tá aqui pintadinho, ó. Olhem que lindo. Gente, aqui, ó, ele ainda... Eu vou pôr mais uma cobertura nele, tá? Porque como aqui ele é bem fininho e eu pintei ele sem fundo nenhum, porque na verdade não precisa pela cor escura do PVA, eu só vou colocar mais uma camadinha pra ressaltar o brilho mesmo do PVA metal, tá? Eu gosto sempre de fazer isso, eu sempre uso duas. Na primeira ele sela, na segunda ele faz o acabamento. E aqui agora eu vou secar de novo. Tá aqui. Gente, deixa eu mostrar a peça pra quem chegou depois e não viu, tá? A peça é essa, uma peça que ficou realmente bem bonita. Sempre eu tava explicando, né, pra quem... Tem gente chegando aqui que falou que é a primeira vez, que é nova. Eu sempre procuro fazer na live duas peças, com as mesmas técnicas, que façam conjunto, né, até pra não ficar com duas iguais, mas sempre também por causa do tamanho, pra gente ter tempo de resolver as dúvidas, eu gosto de fazer uma menor na aula. Então aqui, a versão desse aplique que a gente tá pintando aqui, desse pequenininho, é esse grandão aqui, olhem só. É esse aplique grandão, tá? E a versão do outro é esse daqui. Então ele fica realmente bem bonito. Se vocês perceberem nesses apliques, eles estão com um brilho, ó, que não tem só verde. Como que eu fiz esse brilho? Esse brilho eu gosto bastante. Eu fiz com a pátina, que é a pasta metal ouro, tá? Ela é uma pasta metalizada, super gostosa de trabalhar, é uma cerinha, na verdade. E eu gosto de fazer, usar para esses efeitos mais especiais, tá? Gente, então aqui, ó, um pouquinho de cera na pontinha do dedo mesmo. Se você tem alergia, se você não gosta, usa um paninho, usa um pincel, tá? E eu não vou passar em tudo, eu vou escolher alguns pontos só pra eu dar uma valorizada, tá? Só pra eu dar uma iluminada nessa peça, tá bom? Então, sempre pensem assim, essas diferenças, essas assimetrias é muito legal quando a gente... essas nuances diferentes na peça. Então, normalmente eu não pinto tudo de dourado, tudo de verde, eu sempre dou uma quebra nesses tons, né? Ó. E aqui a gente bem aleatório, ó, eu não tô nem pensando onde eu tô passando, eu só tô esfregando aqui a cerinha. Ó. Um vai ficar um pouquinho mais verde, o outro vai ficar um pouquinho mais ouro, tá? Mas eles vão ficar bem bonitos. Então aqui já tá feito o meu arabesquinho que eu vou usar, eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar ele aqui. Eu escolhi montar com as ripinhas na horizontal, mas poderia ser na vertical também, tá? Então, olhem como já vai compondo. E uma coisa que é bem interessante, que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas, não é só o ensinar a técnica, mas essa questão da composição. Deixa eu segurar aqui para ele não ir embora. Esse verde aqui, eu tenho ele aqui, então ele já fica harmônico, né? Então ele já entra nessa composição. Depois eu vou pôr as florzinhas que também vão compor. E esse dourado também vai entrar depois num outro detalhe, então a peça fica bem bonita, tá? Então sempre cuidar com essa questão de estar sempre linkando as cores, né, os efeitos, para que fique realmente bem legal. Agora, o que a gente vai fazer? A base da peça tá toda pronta. Agora a gente vai pintar a palavrinha, tá? Então eu escolhi essa daqui. Aqui tudo é feito com amor. E eu até deixei pra pintar aqui direto com vocês essa, enquanto a gente vai conversando, porque essa daqui é bem chatinha, tem que isolar com fita adesiva, e aí eu vou mostrando pra vocês como é que eu faço, tá?
Então, eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou pegar o PVA, o creme, tá? Esse PVA aqui poderia ser qualquer PVA clarinho, tá, gente? Rolinho mesmo. E aqui, principalmente, tomem cuidado, porque se a gente deixa esse rolinho muito encharcado, ele transborda muito aqui para essas laterais, aqui pretinhas, fica bem manchado, tá? Eu vou dar um fundo nesse aplique, gente, pra facilitar, porque a maior parte dele aqui, ele vai ser dessa cor mesmo, com PVA metal champanhe. Aí eu já vou explicar da questão da cobertura do PVA metal, tá? E aí eu vou fazer com essa cor aqui direto. Então, ó, bem devagarinho, ó. Isso aqui eu quero mostrar pra vocês. Olhem como a cobertura vai sendo por etapas, tá? A cobertura não é de uma única vez. Então, a gente vai aos pouquinhos, ó, saturando isso aqui, ó. Com a mão bem levezinha, pra evitar que ele fique transbordando e que ele borre tudo, né? Eu vou secar um pouquinho. Ó, aqui, e vou passar mais uma, tá? Pra deixar bem fechadinho. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê desse fundinho aqui nesse caso. Aqui a gente vai passando. Se vocês perceberem, eu vou dar uma dica até. Deixa eu mostrar aqui. Se vocês acharem que o rolinho encharcou muito, tá? Não hesitem, peguem um papel, aperta, que vai sair o excesso da tinta, tá? E aí, ó, quando vocês voltarem aqui, ele já espalha e tira todo esse arrepiadinho que fica e esses excessos, e a peça fica com um acabamento bem melhor, tá? Então, ó, tá bem lisinho agora. E aqui vou secar de novo. Então, aqui, gente, o que acontece? Por que eu dei esse fundo? Nessa peça aqui que a gente usou, que eu fiz, a palavra amor tá nesse vermelho. Na verdade, tanto esse vermelho, que é o Joia Rubi, quanto esse verde aqui, que é o outono dourado, eles não precisam de fundo, tá? Porque eles são uma cor muito mais escura do que o próprio MDF, então a cobertura é muito rápida. Não precisa, sabe? Mas aqui eu usei champanhe, que é esse bem clarinho aqui da True Colors. Ó, champanhe. Se eu não passar um fundinho por causa desse champanhe, assim como no branco, no prata e cores mais clarinhas, o que acontece é que não cobre nunca, porque a cor do MDF é escura. E os PVAs metalizados, para que eles possam ser metalizados, eles têm um pigmento que ele tem transparência, umas partículas metálicas, tá? Então a gente precisa, quando é muito clarinho, sempre pintar com a cor mais próxima. Como aqui não vai me fazer diferença nos outros tons, eu pintei tudo com o geada. Aqui, gente, então vamos lá. Agora nós vamos para aquela parte chatinha que eu falei pra vocês, da fita adesiva. Eu vou pegar uma fita crepe. Eu tenho sempre uma tesourinha dessas mais baratinhas, porque senão a gente acaba deixando a tesoura toda gomada e ela estraga com o tempo, né? A lâmina fica ruim mesmo. Principalmente as tesouras que a gente usa de scrap, tá? Eu venho aqui, ó, e eu vou isolar essa palavra. Deixa eu só tirar essa ponta que tá ondulada, que ela vai me atrapalhar. Eu vou isolar aqui a palavra amor, ó. Então, eu vou colocar aqui. E vou isolando a palavra. Então, esse é o mais chatinho, tá? A gente vai contornando essa palavra com a fita. Ainda é a forma mais fácil mesmo da gente trabalhar quando a gente quer trabalhar várias cores, tá? Então, todos os cantinhos aqui que podem vazar, deixa eu ver, olhem lá. Todos os cantinhos que podem vazar, a gente isola, tá? E eu vou usar o vermelho. Aqui, eu tenho um rolinho aqui, deixa eu ver se eu vou usar para outra cor. Esse aqui eu vou usar para champanhe, eu vou usar esse daqui mesmo, então. Aqui, ó, eu peguei aquele restinho de vermelho, acho que vai precisar carregar mais, mas a gente já verifica. Ó,
Aí eu posso, como tá tudo isolado, eu posso ir trabalhando tranquila aqui, ó. Tranquila. Uma outra forma, deixa eu mostrar pra vocês. Usar o pincel Pituá, aquele pincel que a gente usa pra fazer stencil, ó. Eu posso pegar aqui, bato o excesso e venho batendo também, tá? Isso aqui também é uma maneira que dá certo, ó. Que ele vai fazendo toda essa coberturinha aqui pra mim. Aqui também eu vou passar 2 demãos, até porque tem um fundinho claro embaixo, tá? Então eu já vou secar e vou passar mais uma. Aqui vou fazer batidinho também. Que aí eu já pego direto da tampa, não preciso carregar o rolinho ali outra vez, tá? Ó. Como é um PVA metalizado e como esse pincel tem cerdas bem durinhas, ele fica todo texturizadinho e não fica marcado, tá? Então fica também com um acabamento bem bacana. Aqui tem um pelinho do pincel. Pronto. Vamos ver. Agora é só secar. Então, olhem lá que bonitinho. Peraí, deixa eu tirar daqui pra vocês poderem ver melhor. Olhem que bonitinho que a palavra já fica destacada, tá? Como eu destaquei esse vermelhinho aqui, eu vou destacar também o verde, tá? Então, a mesma coisa, ó. Vou pegar aqui a fita adesiva. Vou destacar essa palavra aqui. Então, aqui, mesmo esses mais fininhos, às vezes precisa isolar pra gente trabalhar com mais conforto, tá? Às vezes a gente fala assim, ah, mas é só um pedacinho. Daí é bem aquele pedacinho que a gente esquece e faz um borrão onde não é pra fazer. Aqui eu vou cercar toda a palavrinha. Essa é a parte mais chatinha, tá, gente? Mas é importante vocês aprenderem também, porque aí quando vocês quiserem fazer, vocês já sabem como faz, né? Aqui, como eu já tenho um rolinho sujinho ali, eu vou pegar direto com esse rolinho pra não sujar outro pincel. Caiu demais. Vou pegar só a pontinha aqui. Não precisa muito, tá, gente? Aqui caiu demais, depois eu vou recolher. E aqui eu posso vir só, ó, só onde eu quero. Se achar que ficou muito também, né, que às vezes vaza um pouquinho, a gente vem, ó, tira um pouquinho do excesso. Seca. Oi, Marisa, boa tarde, seja bem-vinda. Ó, gente, mais um pouquinho. Olha lá. E a cobertura é maravilhosa, como eu disse, porque sobre um fundo claro, né, ele já tá prontinho. Eu tô erguendo aqui, mas eu nem sei se tá focando corretamente, mas depois eu mostro em detalhes aqui pra vocês. Gente, aqui, ó, acabou que escapou o rolinho e deu uma sujadinha, mas não tem problema que a gente já passa uma lixinha, tá? Até é bom que vocês também já ficam sabendo como corrigir. Me empolguei. Ó. Sujou um pouquinho, a gente tira. Não prejudica em nada, tá? Aqui também vazou um pouquinho do vermelho, ó. Porque isso aqui tem que ser feito, na verdade, com bastante calma, né, gente? Não pode fazer correndo. Então, aqui, deixa eu tirar pra vocês verem. Ó. Ó. Aí ele já fica todo destacado, tá? Aqui eu poderia deixar esse meio fosco, tá, gente? Não teria problema nenhum, mas eu vou passar um PVA champanhe aqui pra vocês verem também o efeito. Agora eu vou isolar o contrário, agora eu vou isolar o que eu pintei, porque agora eu quero que fique só o champanhe, tá bom? E sempre é assim, tá? Quando a gente quer trabalhar essas letrinhas de uma forma diferente, quando a gente quer fazer
algum acabamentozinho diferente, a gente acaba fazendo dessa maneira. Porque preservando assim, acaba dando um pouquinho de trabalho pra gente fazer na hora, mas depois a gente pinta tão rapidinho e sem o risco de ficar borrando pra lá e pra cá, né? Então, ó, já tá isolado. E agora eu vou mostrar pra vocês o champanhe. O champanhe, gente, ele é quase da cor, tá? Do creme, né? Bem clarinho, ó, os dois. Então, como eu já pintei aqui de creme, eu já fiz um fundo pra ele, que já vai ficar ótimo a questão da cobertura, não vai ficar transparente não, tá? E aqui eu vou pintar, como tem outras coisas aqui que pode passar por cima, eu vou pintar com o pincelzinho Pituá também, ó, porque aqui eu só quero que dê brilho, tá? A cor eu já tenho, eles são muito parecidos os dois, né, na questão do tom. Mas eu quero que ele fique metalizado também, como ficou o verde e o vermelho, tá? Ó, mais um pouquinho, só pra dar esse brilhinho mesmo, tá? E aqui, gente, já é a parte final, só que eu quero ainda dar uma dica pra vocês de decoração muito fofinha ali que eu fiz. Então não saiam daí, hein? Ó, vou secar. É muito rápido, tá, gente? O que demora mais mesmo é a bendita da fita adesiva, porque isso aqui é muito rapidinho. Então, vamos tirar as fitinhas agora, essa parte que eu mais gosto, ó. Que aí já fica tudo prontinho. Vamos tirar aqui. Olhem que amor, tá? Ficou tudo reservado, não ficou borrado e a gente consegue fazer uma pintura perfeitinha. Gente, e agora a gente vai montar a nossa pecinha, tá? E eu tenho uma diquinha de decoração aqui que ficou uma graça. Então, como eu falei pra vocês, eu escolhi montar assim, na horizontal. Daí é sempre bom a gente ver as proporções, tá? O que que acontece? Aqui é uma peça que ela tem um vão maior aqui, porque começou recuada a frase, tá? Eu já viro pra vocês poderem olhar melhor. Então, eu resolvi trabalhar aqui, ó, dessa forma. Ó, então, o que que eu quero mostrar pra vocês? Então, ficou assim e assim. Que fica praticamente sendo um conjuntinho. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso também inverter aqui, tá? Aí eu vou dispondo da maneira como eu achar melhor a questão da decoração, tá? Porque ela me permite, né, trabalhar como se fosse uma cantoneira. Então, eu vou colocar esse daqui aqui. E aqui a gente vai trabalhar a dica que eu quero passar pra vocês. Gente, olhem que fofo. Isso aqui são botõezinhos de madeira simples que comprem em armarinhos. E eu queria uma decoraçãozinha aqui que não fosse só brilho, sabe? Que não fosse só strass. Eu queria uma decoraçãozinha mais rústica aqui. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia colocar. Falei, mas não vai combinar eu colocar botão aqui. E aí eu tive essa ideia que eu achei, na verdade, bem bacana, tá? Que é a ideia de colocar o strass aqui dentro, ó. Dessas cartelinhas de strass, eu peguei um strass. Eu não vou colocar aqui agora, mas eu coloquei uma gotinha de cola, tá? Pra garantir que ela ficasse bem fechadinha, né? E pressionei aqui dentro. Aí quando você pressiona ali, tem outros dois tamanhos, tá? Esse aqui é um pouco maior. Ela fica lá, olha, com uma moldurinha de madeira, tá? E aqui eu peguei desses mais clarinhos aqui, ó. Desses mais ocre, tá? E vai lá no meio do botãozinho. Coloquei. Aqui também. Vou usar dois, tá? Gente, olha se não fica uma fofura. Olha isso. Olha lá. Que gracinha que fica. E é uma solução quando a gente não tem um adereço, às vezes, específico, tá? E daí, o que eu pensei da gente fazer aqui, de decoração? Como ele tem esse recuo aqui, daria pra colocar dessa forma, tá? Eu vou virar pra vocês já já, só pra não mostrar torto. E aqui, ó,
trabalhar nessa parte de cima as flores. Por que nessa parte de cima? Porque aqui, ó, se eu for trabalhar aqui embaixo, eu vou matar esses arabescos, porque eles são pequenos, né? Essa placa é menor, então, ó, eu mato, né? Ele fica sumido. E aí aqui os botõezinhos, tá? E eu vou ter uma placa conjunto com aquela. Então agora eu só vou dar as dicas de colar, tá? Aqui eu também vou usar a mesma diquinha da fita crepe, gente, da fita adesiva, pra colar sem borrar, tá? Porque muitas vezes o que acontece, a gente vê uma peça linda, quando a gente olha tá aquele brilho horrível de cola, porque a cola vazou. Então, eu tenho, assim, pavor. Então, eu sempre cuido bastante do acabamento da cola, tá? A cola que eu uso pra colar aqui, como é um aplique fininho, como é um aplique delicado, eu uso a Multicola branca, tá? Ela é super boa, ela por si só já vai resolver aqui sem problemas. E eu vou pegar um rolinho que eu tenho aqui mais velhinho, tá? E que eu uso pra passar cola mesmo, ó. Então, eu venho... Vou aplicar cola atrás do aplique, porque quando eu passo com o rolinho e estico, não tem excesso, tá? Ó, a cola, ela só fica mesmo exatamente espalhadinha onde ela tem que colar, tá? Então, venho aqui, posiciono, deixo ali um pouquinho, porque às vezes se eu apertar, se tiver um pouquinho mais de cola, ele escorrega, tá? Então, até pra evitar que escorregue. E aí, ó, carrego de novo. Aplico aqui. E aqui vamos pra parte de baixo. Aqui que eu já fixei, agora eu posso apertar um pouquinho. Esse botãozinho aqui, gente, eu poderia colar com essa cola, mas para botões e vários outros tipos de adereços, eu gosto muito, não liguem o rótulo, tá? De tanto apertar, ela tá quebradinha. Da cola universal, tá? A cola universal, ela tem uma consistência... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olhem lá, ela é quase uma massinha. Então, ela é uma cola bem resistente, bem aderente, ela não escorre porque ela é grossinha. E onde a gente deixa, fica. Eu uso, inclusive, pra colar pezinhos de metal, tá? Nas peças, quando tem peça que o MDF é muito fino, né? Às vezes não dá pra parafusar. Eu uso essa cola universal pra colar esses pezinhos e funciona super bem. Aqui foi um pouquinho a mais, só vou tirar o excesso. Gente, pra quem gosta, por exemplo, se quiser, pode colocar mais strass aqui, pode encher de brilho, tá? A peça pode ser trabalhada de várias formas daí. E aqui a mesma coisa, a gente vai colar essa pecinha central. Vocês estão vendo que é pouca cola, né, gente? É só o suficiente pra cobrir. E aqui, gente, eu vou colar as florzinhas. As florzinhas, a gente pode trabalhar uma sobreposição, se vocês desejarem. Tô procurando aqui, mas acho que não tá aqui. Com fita banana, que ela é alta. Ou a gente cola a fitinha aqui, as florzinhas aqui direto, tá? Assim. Só deixa eu achar uma posição aqui. Aqui, ó. Então, a gente pode colar com a colinha branca mesmo. Claro que vai exigir aqui um tempinho de secagem, tá? Opa. Assim. E mais um. E aqui, gente, agora é só secar mesmo. Aguardar a secagem e a minha peça já está pronta. Gente, deixa eu mostrar pra vocês agora prontinhas duas. Aqui. Vou tirar essa bandejinha daqui. Acho que deu assim. A única coisa que faltou aqui, tá? Tem que fazer esse acabamento aqui, ó, tá? Na lateralzinha aqui tem que fazer. Que eu fiz em um e no outro não. E pintar no verso, tá, gente? Sempre passa um gel no verso, faz um acabamento, dá um tratamentinho aí na peça, que, né, pra ficar bem bonito. Então, ela ficou aqui o jogo, então aí depende. E é isso aqui, gente. Agora deixa eu dar um oi pra vocês. Gente, meu ateliê tá aqui nessa bagunça, vocês não liguem. Mas é a primeira live que eu tô fazendo aqui em cima. Eu sempre faço lá embaixo, eu falei, não, hoje eu vou fazer lá em cima, porque eu arrumei minha internet aqui. Vai estar essa bagunça aqui. Espero que vocês tenham gostado, então, ó, linda, né? Espero que vocês
aproveitem, façam, quem fizer me mostre, quem usar a técnica, né, me mostre também, que eu acho que vai ficar bem lindo aí nos projetos de vocês. Deixa eu ver se não vai cair nada, vamos ver. Que acho que tá tudo meio molhadinho aqui ainda, olha lá. Gente, eu fico muito agradecida, deu bastante gente aqui também hoje, sejam sempre bem-vindos. Agradeço em meu nome, em nome da True Colors. Quero convidar vocês também para continuar acompanhando, porque sempre tá tendo live, tá tendo sempre campanha, sempre material aqui na página da True Colors, né? Eu também tô tendo bastante... tô colocando bastante posts, bastante ideias, bastante coisas no Instagram, no Face. Sejam muito bem-vindos, tá? Sempre, o que eu puder ajudar eu estou à disposição e que vocês passem aí uns dias fazendo arte, trabalhando, mais felizes, né? E eu agradeço. Quero deixar um beijo para a Lu, para o Eduardo, para todo mundo da True Colors, o Bruno, o Caio, toda a equipe lá do pessoal que trabalha e agradecer mais uma vez a oportunidade, que aqui eu me sinto em casa, né? Aqui é o meu quintal, então eu adoro estar aqui com vocês, tá bom? Vou deixar um beijo, fiquem com Deus, uma ótima tarde, tá? E uma ótima semana.